Olá, muito bom dia para você. Jogo Aberto Pará na área. Seja muito bem-vindo. Hoje é dia de falar de vitória do Leão fora de casa e o Clube do Remo ali na beiradinha do G4. É dia também de falar de Lobo, isso porque tem Papão em campo hoje pegando o Vila Nova lá no estádio da Curuzu, que com certeza vai formar caldeirão. E por falar em caldeirão, a gente vai ajudar a lotar a Curuzu. Manda o teu recado pra cá, torcedor bicolor, porque tem um par de ingressos para ser sorteados aqui no nosso programa, aqui no Jogo Aberto Pará. 2 ingressos, você vai na fita aqui através do Jogo Aberto Pará. Então manda o teu recado, já tá aqui na tela, ó, 984017422. E o nosso bate-papo de hoje já começa quente com informação do Paysandu, mas calma. Liane Coelho, bom dia para você. Bom dia, Danilo. Um ótimo dia a todos. Começando mais uma semana de Jogo Aberto Pará, com muita... Um abraço, prazer estar aqui novamente. Ótima semana, vitória do Leão, Papão precisa vencer e a Tuna de férias. Pois é, a Tuna tá no pacote aqui também. E ó, pois é, só que essa águia aí tá com a asa, né? Pois é, acertaram ali com a baladeira na águia. Ó, a gente já começa o nosso programa com uma notícia quentinha que inclusive fez a gente mudar todo o nosso roteiro, né? Coloca na tela aí porque o Papão anunciou a saída do Keffel. Hã? Quem é Keffel? Mentira! Quem é Keffel? Ele foi mais falado nessa época de transfer ban do que enquanto estava atuando como Paysandu. Pois é, o Keffel é o cara, né, que o Paysandu negociou, comprou parte dos direitos federativos dele, ficou devendo e por isso o Paysandu está impedido de contratar o tal do transfer ban. Saulo Zaire, se você subisse num elevador assim com 3 pessoas e uma delas fosse o Keffel, você reconheceria o Keffel? Talvez sim, porque eu estive na apresentação dele. E tens a memória boa. Passado, razoável. A cabeça também ajuda um pouco, né? Bastante. Mas o Keffel foi apresentado há um ano, chegou ali com sotaque meio lusitano. Sendo brasileiro. Falando em se consolidar, em rodagem no futebol, principalmente ali em Pernambuco, falando da grandeza do Paysandu. Não passou disso, fez ali 50 minutos no segundo tempo diante do Santos, no Mangueirão em 2024, também conhecido como ano passado. Não vai deixar saudades, virou mito, né? Vai para o folclore aí do futebol paraense por tudo que não apresentou e por esse transtorno aí no transfer ban que vem prejudicando o Paysandu aí nesse momento de adquirir reforços, pensando em sair da zona e em coisa grande na Série B, mas vai com Deus, que siga a carreira dele. E eu não vou me espantar, Danilo, se daqui a um tempo, 1 ano, 8 meses, ele aparecer aqui em Belém fazendo gol, dando assistência e dizendo que foi injustiçado. É, não duvido. Aliás, falando em justiça, é bom a gente sempre lembrar quem foi que trouxe o Keffel para cá, que foi o auxiliar de Hélio dos Anjos. Guilherme dos Anjos, ele quem chancelou a vinda do jogador para cá. Vamos falar de Clube do Remo agora, já tem mais Paysandu, mas agora é Clube do Remo mostrar aí os melhores momentos da vitória azulina para cima do América Mineiro. O Clube do Remo que venceu por 1-0, gol do Marrone logo no início, gol de pênalti ali do Leão. Uma vitória que bota o Leão na 5ª colocação, mas com um desempenho que foi muito questionado por torcedores aí em redes sociais, Liane. Você que estava no jogo na Rádio Clube já sentiu um pouco ali nas interações, né? Pois é, teve a possibilidade, sim, de gols desperdiçados, mais uma vez, pelo Davó, inclusive, válido lembrar isso. As modificações foram muito questionadas também, né, pelo torcedor, principalmente, até porque você tem um América que abriu para o torcedor e para o estádio e isso não interferiu em absolutamente nada na partida, nem para o bem, nem para o mal. Né? Então, um time que jogou, sim, com um aspecto de reativo, que para mim não é problema nenhum, só que esse reativo sem ser tão eficiente. Né? Então, por conta desses elementos, foi um jogo que, 1-0, construído, né, com o pênalti, para mim, marcado de maneira correta, mas que, em termos de desempenho, ficou um pouco abaixo, porém, voltou de fora de casa com os 3 pontos. Então, é válido também destacar isso. Né? Antes de jogar para o Saulo aqui, que eu quero que ele analise a fala do treinador azulino, justamente sobre esse aspecto de um Remo reativo. Então, coloca na tela aí a fala do Antônio Oliveira, técnico do Leão Azul. Sabíamos os momentos, os timings de pressão, onde poderíamos roubar a bola ao adversário. É evidente que retirámos claramente profundidade ao adversário, sentimos-nos confortáveis
Tivemos algumas situações em situação de transição que podíamos ter terminado logo o jogo na primeira parte. Quando tivermos a oportunidade de termos bola, vamos ter a bola. Quando o adversário acharmos que é melhor lhes dar a bola e controlar o jogo sem ela, assim o fazemos, e é importante nós termos essa versatilidade tática. Essa não é a primeira vez, né, que o Clube do Remo joga dessa maneira. Contra o Goiás foi assim e em casa já jogou assim também, né, Saulo? Contra o próprio América, contra o próprio Curitiba. Então eu te pergunto, estão exageradas as críticas especificamente desse jogo? Olha, eu não sei o tamanho exato da expectativa do torcedor azulino, mas as 3 vitórias sob o comando do Antônio Oliveira, e aqui eu não estou dizendo se é certo ou errado, mas em nenhuma delas o time foi convincente. Se pegarmos aí Avaí, Atlético fora de casa e essa de sábado, time reage, tenta agir em algumas partidas. Equipe que se preza profissionalmente, ela tem que ter repertório para defender, para atacar, para fazer os devidos balanços. Agora eu me lembrei, Eliane, da entrevista do Antônio Oliveira depois do repar. Ele disse que mandou no jogo e o adversário, que foi reativo, achou um gol. Agora parece que mudou, né? Mudou pouco o papel. O discurso. O futebol é assim, a gente chora e ri pelo mesmo motivo. Mas o Antônio Oliveira está num caminho interessante. Não sei se ele vai aumentar esse desempenho em relação à proposta, a ter a posse e machucar o adversário, mas o Remo venceu. Se vai ser convincente, se o torcedor está desconfiado, isso é uma outra história. A equipe segue no bolo bom, como diz o Cacheado. Não vejo investimentos e peças para ter esse futebol encantador, mágico, com posse de bola, com tic-tac ou coisa parecida. Mas o Remo foi efetivo, faz parte. É um modo de ser feliz dentro das 4 linhas e tomara que ele tenha equilíbrio para saber reagir, para saber propor já a partir da próxima rodada contra o Botafogo, sem remismo, né, de preferência, com o Remo sendo equilibrado. Eu particularmente gosto muito do equilíbrio na hora da reação, da ação. O Remo foi reativo, mostrou competência e se quiser subir vai ter que melhorar esse desempenho. Agora, para mim, o Remo é um time reativo desde Daniel Paulista. Para mim, isso não é uma Sim, particularidade sim. do Antônio Oliveira. Para mim, é uma característica de elenco, mesmo no contexto geral, porque desde Daniel Paulista, o Remo tem essa característica de reagir durante o jogo. O América era um time que joga com a posse de bola. Então, para mim, não tem problema nenhum. O Claudinei falou isso, né? Se quiser ficar com a bola, tudo bem, a gente fica com o resultado. E foi isso que aconteceu com o Remo. O ponto é quando o Remo precisar ter a bola nos pés, ele saber o que fazer. Coisa que já não mostrou, por exemplo, contra o Cuiabá, aqui em Belém, quando o Cuiabá recua, contra o Amazonas, que já era a gestão do Daniel Paulista, contra a própria Ferroviária, quando o Remo está perdendo de 1-0, o Remo não soube o que fazer com a bola. E a tendência é que sábado o Botafogo de Ribeirão Preto dê a bola ao Clube do Remo. Agora, independente de qualquer coisa, cara, os gols que os jogadores do Remo vêm perdendo são coisas assim assustadoras. O gol que o Matheus Davó perdeu logo depois que o Remo fez 1-0, sozinho, ele o goleiro, podia driblar, podia bater de cobertura, só não podia fazer o que ele fez. Aí é que tá, tudo bem você ser um time reativo, você não jogar com a bola. O ponto é, no teu contra-ataque, tu não pode ter esse desperdício. Senão tu joga sem a bola e não é um time reativo em campo. É neutro. Eu vi gente falando o seguinte, que a diferença desse jogo para o jogo contra o Goiás, vamos dizer assim, no aspecto defensivo, é que o América Mineiro não tem o mesmo poder do Goiás. Por isso que não conseguiu aproveitar. Porque no todo a gente viu essa bola na trave aí, mas o Marcelo Rangel não precisou fazer grandes defesas, grandes intervenções. Então, tudo bem que você se feche, não sofra. Agora, precisa de algumas coisinhas ali para que esse sofrimento também dê sentido numa possibilidade de contra-ataque. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre as alterações, né? Que isso também foi muito questionado ao técnico português, o Antônio Oliveira. Agora a gente muda de assunto e vamos falar do Papão, porque hoje tem Lobo na Curuzu e o Paysandu vai pegar um adversário que tem um treinador que está estreando hoje. Treinador que, inclusive, foi braço direito de técnico campeão do mundo aqui no Brasil, Felipão. E aí, como é que vocês imaginam essa reação do Vila Nova? Geralmente o pessoal fala que quando muda treinador, muda o ânimo, o cara que não estava jogando ganha uma moral para talvez ganhar espaço, o que estava jogando tem que mostrar serviço. Como é que vocês estão projetando o que vai acontecer hoje à noite na Curuzu, Saulo? Olha, o Vila Nova tem uma equipe mais encorpada em relação ao Paysandu, que vive uma invencibilidade, porém, na vice-lanterna, na zona do rebaixamento, se tornou um clássico ou coisa parecida,
desde 2022. É um time encardido, que vem aí com peças conhecidas, o João Vieira, o castanhelense Igor Henrique, pode ter mudanças ali. Tem o Ralf, no né, ataque, que é Corinthians. O Ralf, né, que hoje mais compõe elenco do que outra coisa, mas é um time forte fisicamente, causou problemas para o Remo aqui no primeiro turno, no primeiro tempo e no primeiro turno. É um time que também não amedronta. O Paysandu deve ter um jogo ali ritmado pelo seu torcedor, conforme eu falei com a Eliane, fora do ar, lá na Rádio Clube. Enfim, que ninguém espere facilidade. O Paysandu não teve vida fácil até o presente momento na Série B, mas eu espero um Vila Nova motivado, equilibrado, não sei se só reativo. O Paulo Turra tem essa característica do Filipão, né, de também jogar um jogo mais pesado, mais forte, para buscar uma bola parada, achar um golzinho, mas eu vejo duas equipes com ambições ofensivas, uma pensando no G4, a outra querendo fugir da zona do rebaixamento, um jogo tenso. O Vila Nova também, Danilo, quando é preciso, ele abre a caixa de ferramenta. Acredito que teremos um jogo picotado na Curuzu e o Paysandu vai ter que ter as artimanhas necessárias ali para chegar ao gol adversário e vencer de 6-0, que na minha opinião já será uma grande goleada. Me fugiu agora o sobrenome do atacante que jogou no Paysandu e está lá, Juan Ribeiro, tá lá no elenco do Vila Nova também. É uma peça que ano passado, né, tava no Paysandu com uma opção, né, Eliane? Ajudou. Mas que Veio para brigar com o Nicolas, né? Pois é, exatamente. Não chegou a ficar no Paysandu, vindo aí como uma joia da base do Palmeiras, vai revisitar aí a Curuzu. É um Vila Nova enjoado, Eliane. E que vem de Luizinho Lopes. Né? Boa Luizinho lembrança, boa demitido, lembrança. assume agora o novo técnico, vai fazer estreia com a equipe, inclusive. Para mim, a palavra-chave que o Saulo falou, mesmo não gostando de concordar com ele, é motivação. Acho que o Vila vem desta forma motivado, saída de técnico, mudança no novo momento, técnico com experiência, diga-se de passagem, isso também é uma forma de interferir positivamente na equipe, e eu não contaria com o Vila Nova reativo. Não? Não contaria com o Vila Nova reativo. Eu acredito também no mesmo jogo com igual. essa modificação de técnico, o técnico foi questionado na coletiva sobre a postura de jogo, ele não falou sobre isso especificamente, em termos de formação tática e por aí vai, mas pelos nomes citados aqui, eu não contaria com o Vila reativo. Tá, mas a minha pergunta dentro desse contexto é o seguinte, isso é bom ou é ruim para o Paysandu? Porque a gente vê um Paysandu que tem um sistema defensivo a partir da chegada do Claudinei mais sólido e com muitas opções de saída, né? Aquele time, né, com velocidade, com Garcês, com Diogo Oliveira. Então, no meu modo de ver, se o Vila Nova vier para jogar na Curuzu, eu acho bom para o Paysandu, não é? Eu concordo. Eu particularmente gosto muito de um jogo aberto, Liane, sabe? Quando as duas equipes se respeitam se atacando. O Vila Nova vai respeitar o Paysandu, isso não significa que vai ficar atrás. O Paysandu precisa da vitória, tomara que não confunda pressa com velocidade. O torcedor tenha uma paciência em saber que é um momento delicado ainda em relação à classificação. Mas o Vila Nova vem para jogar, até pelo que a gente falou da motivação, do novo técnico, da qualidade. E assim, se a gente voltar 15 dias, o Atlético vinha só para sofrer, para fechar duas linhas de 4 e buscar contra-ataque. O que aconteceu? O Paysandu laçou um boi, por muito pouco não foi derrotado dentro de casa. O Vila Nova tem mais time que o Atlético e a partir daí eu vejo um confronto equilibrado com aquela trocação ao melhor estilo UFC. Tomara que o Paysandu saia vitorioso após os 100 minutos de hoje. Se for o UFC, que o Paysandu tenha o queixo mais forte, né, na questão da trocação. Ó, a gente dá uma pausa aqui para falar do Paysandu, daqui a pouquinho tem mais, tem escalação e por aí vai, porque agora a gente vai falar da eliminação da Tunaluso brasileira. Eu assisti esse jogo ontem, né, Eliane? Nós assistimos essa partida. A sensação que me fica é a seguinte, a eliminação foi praticamente definida no jogo de ida. Venceu em casa, mas as falhas que foram apresentadas neste jogo foram falhas que foram apresentadas no jogo anterior, só que de uma maneira muito crucial. Né? Para mim foi até um jogo que parecia um futevôlei, né? Jogo aéreo completamente dos dois lados. O ponto é, quando você começa a ver o MAC atuando, tecnicamente, coletivamente falando,
foge muito da curva o placar elástico da primeira partida, sabe? Foge completamente da curva. É claro que é uma Tuna sem o meio de campo, é uma Tuna que, para mim, regrediu comparado ao avanço que tinha apresentado no comparativo de Campeonato Paraense com o Série D, mas ainda assim com superioridade sobre o MAC. Então, para mim, esse primeiro jogo, aí com esse placar elástico de 5, ele foi algo completamente fora da curva. Foi 4-1. Isso. Foi completamente fora da curva. Ela quis falar 5 gols. 5 gols ao Obrigada. todo. Sampaio Corrêa eliminado também, né? Portuguesa SAF eliminada também, né? O Santa Cruz passou com dificuldade nos pênaltis, o América de Natal passou com dificuldade aí, né? Dos nossos representantes aqui da região, a gente tem o Manaus, né? Manauara, perdão, que conseguiu a classificação eliminando o Sampaio aí, enfim. A gente lamenta nessa saída da Tuna, mas tem algumas coisinhas que eu acho que precisam ser pensadas ali, tá? Eu vou falar, não sou torcedor da Tuna, mas segundo tempo rolando, teve jogador que entrou dando risadinha, cumprimentando o jogador, sabe? Parece que o cara tá ali naquela do classificou, não classificou. Senso de urgência, não né? classificou, tanto faz. Não tem a mesma pressão de Remo e Paysandu, a mesma massa de Remo e Paysandu. Mas, irmão, é concentração. Um jogo como esse é concentração. A Tuna estava naquela estratégia de jogar a bola lá pra frente com o Dedé lá pra frente. Tinha jogador que, assim, eu tô te falando a minha sensação, tá? Em vez de pegar e acelerar o jogo, tava dando toque pro lado. Então, parceiro, tem que identificar quem não tá nem aí pra nada, porque na hora do vamos ver, tá aí o resultado. Eu estou afirmando que tinha alguma coisa errada nos bastidores? Não, mas a minha sensação de fora, inclusive vendo o primeiro jogo, é que tinha jogador que não estava com a concentração necessária de um mata-mata. Eu vou levar a coisa desse jeito. Vamos ouvir a galera aí, até porque hoje tem sorteio de ingresso do Paysandu, um par de ingressos do Papão, com certeza Curuzu lotada hoje para ver o bicolor. Bom dia, Danilo, Liane e Saulo. Infelizmente, o Remo de Antônio Oliveira não convenceu, apesar da vitória fora de casa. Marcelo Rangel sempre sendo o herói do time, o Mailon de Moraes. Valeu, Mailon, grande abraço para você. Bom dia, galera do Jogo Aberto. Gostaria muito de ganhar o par de ingressos do Paysandu, pois amo esse time e tenho fé que não vai ser rebaixado. Valeu, é a Cristiana Ferreira. Vamos seguir? Bom dia, Aliane Coelho, Danilo e Saulo. Que jogo foi esse que o aprendiz de treinador montou? É o Murilo Johnson do Mosqueiro. Ele tá falando, acho que do Antônio Oliveira, eu imagino, né? Provavelmente. Eu imagino que é isso, a crítica deve ser essa. Bom dia, Danilo, Liane, quero ganhar os ingressos. É o Cláudio Leal, lá do bairro de Fátima. Boa sorte, Cláudio. Vamos lá, mais duas. Boa tarde, amigos do Jogo Aberto Pará. Estou confiante hoje na vitória do Paysandu dentro de casa. Espero ganhar esse par de ingressos para assistir o Papão hoje à noite. Forte abraço ao Douglas Luciano do Tenoné. Última. Vamos lá. Boa tarde, me chamo Cristiano, aqui do Comércio. Estou passando para avisar que hoje na Curuzu teremos mais um baile bicolor. Esse placar aí, parceira, do baile daquela primeira partida da Copa Verde. E se for pelo menos metade disso, parceiro, já tá ótimo. Tá mais do que lindo. Valeu, é o Emanuel que mandou a mensagem. Faltou ele assinar, mas estava lá em cima. Daqui a pouquinho tem mais Jogo Aberto Pará. Vamos falar da escalação do Papão, ainda vamos falar de Clube do Remo, então não saia daí. Já estamos de volta aqui com o nosso Jogo Aberto Pará e a gente já volta mandando um grande abraço pro nosso parceiro, o PH, lá da RBA Marabá. Grande abraço, meu amigo, obrigado pela moral de sempre. Iliane, tu tens um abraço especial, né? Camarada salvou tua vida. Fala aí. Diego, achou os meus óculos que eu perdi pela 30ª vez. Muito obrigada, meu amigo, muito obrigada. Independente disso, Diego é parceiraço nosso lá do Arnaldão. Saulo gosta desses sandubas. Já sabe de sempre. Exatamente. Valeu, meu parceiro. Grande abraço, ele que sempre recebe muito bem a gente por lá. Vamos falar de Clube do Remo. Hora de falar novamente com o técnico azulino. E ele explicou algumas coisinhas sobre as mudanças que ele fez, que o torcedor não ficou lá muito feliz, não. Que nós só tínhamos mais uma paragem. Tivemos uma paragem forçada pelo Pavani, tivemos uma paragem forçada pelo Marrone logo no início e depois só tínhamos uma paragem. E eu não podia logo trocar porque eu tinha que desgastar um bocadinho mais alguns jogadores para poder ter essas três trocas. Eu arrisquei até demais relativamente ao Nico. Portanto, elas surtiram efeito, sabe porquê? Porque ganhamos.
Ganhamos, né? É aquele negócio, né? O futebol ele fica muito simples quando a gente analisa apenas o resultado. Ele realmente dificulta quando a gente analisa desempenho. E aí, vamos lá. Alguns questionamentos que ocorreram que a gente acaba acompanhando rede social. Quando o Pavani sente e é trocado, o torcedor não gostou da entrada do Pedro Castro. E aí a gente pode debater sobre as alternativas que ele poderia ter tentado e o que ele quis. Eu acho importante a gente também tentar entender o que o treinador quis naquele momento. Segundo ponto, muito foi questionado sobre uma demora nas substituições, até porque quando ele coloca ali Jaderson, Regis e o próprio Viseu, que diga-se de passagem, taticamente foi muito bem, o time do Remo cresce. Então fica aquela sensação, por que não mexeu antes? Agora é claro que o futebol, quando a gente coloca o si, é muito mais fácil, Liane. Esse mexeu antes, eu não entro muito nisso, porque existe o dia a dia. E às vezes tem jogador que ele só pode entregar 20, 15 minutos e ele queria do seu testar 100%. um bocadinho mais também. Um bocadinho mais. Então, até aí, tudo bem. O ponto é, para mim, a peça-chave da modificação que mudou o contexto do jogo foi a entrada do Pedro Castro. Porque tu tinhas ali o Pavani com o lateral direito, Natan fazendo muito esse jogo vertical. Porque aí, vamos lá, se tu joga sem a bola e tu é um time reativo, tudo bem, mas tu precisas ir para frente. O Remo não estava fazendo isso. Sem a bola e sem ser um jogo vertical, tu te tornas neutro em campo. Quando o Pavani sai, ele coloca o Pedro Castro. E aí fica muito um jogo para o lado, um jogo tocando para os lados e recuando. Como que tu vais conseguir avançar desta forma? E aí, Saulo, eu te pergunto, Pedro Castro, ele é um cara que já jogou no Botafogo, já foi ali um meia, um segundo volante no Avaí, com o Antônio já jogou de meia. E assim, eu não quero resumir a uma falta de confiança, mas eu acho que ele tem muito mais qualidade para jogar e mostrar mais do que ele está mostrando hoje, que é toque simples para o lado e para trás. Desse jeito, o Pedro Castro vai terminar a Série B com 99% de passe certo, porque ele não força. Essa questão de forçar o passe, às vezes é uma panturrilha que está travada, é uma posterior. Mas desde o início da Série B? Não, eu não estou falando nesse caso exatamente, mas não é fácil você forçar uma bola ali, um lançamento, dar uma virada de jogo. Às vezes, um atleta consegue várias vezes durante um jogo, durante uma temporada. O jogador consegue de vez em quando. Não sei como é que está a questão física do Pedro Castro, se ele está confiante, se ele está prestes a se machucar. Concordo contigo, ele precisa ser um cara mais ousado, ele tem um chute de média e longa distância, ou seja, para você virar um jogo, dar um lançamento ali mais criativo, não deve ser algo tão anormal. E eu não lembro dele dar um chute no gol. Exatamente, jogou de 10, mais perto dos atacantes. Agora, não vou colocar muito no Pedro Castro. E essa questão de substituição, Danilo, tem gente que gosta de futebol, tem gente que entende de futebol e tem gente que faz futebol. No caso, a gente que trabalha à beira do gramado, eu, você, a própria Eliane, a gente vê às vezes um treinador querendo fazer uma substituição e 3 atletas com cara de choro, alegando cansaço, uma quase contusão. Eu também não vou entrar muito nesse mérito de demorou para mexer, é a hora certa, é a hora errada. Questão do bocadinho, eu gosto muito de observar o jogador até o limite, ali principalmente um cara que não vem sendo tão utilizado, mas o Remo venceu, não sei se vai ser convincente e eu desconfio de uma coisa, amigos e amigas do Jogo Aberto, o Antônio Oliveira só vai cair nas graças do Fenômeno Azul se ele engatar uma sequência de 3 vitórias. Sabe o que eu ia te falar? Do contrário, ele vai ser sempre questionado. Sabe o que eu ia te falar? Ele só vai cair nas graças se ele ganhar o Repá. Não sei. Porque como a estreia dele foi perdendo o Repá, aquele negócio, o treinador chega zerado. Mas se ele perde o primeiro jogo, ok. Mas ele perde um Repá, o resto ele já vai com menos 50, ele tendo que recuperar. Ou ganha uma margem a mais. Pois exato. Não, exato. Ele ganha com certeza. Agora, se ele chegar para o Repá, depois de uma derrota, vencer o Repá e perder outro jogo, críticas novamente. Agora, se ele engatar uma sequência de 3 vitórias, uma fora de casa, estádio cheio, Mangueirão, e tiver o Repá no meio do caminho, aí o torcedor remista vai começar a falar o português de Portugal e talvez esteja completamente fechado com o seu técnico. Se isso não acontecer, o negócio vai ser muito tortuoso para ele e para toda a comissão técnica até o fim da competição. Ó, a gente está vendo o Marrone batendo o pênalti aí. Vamos lá, rapidinho, colocar as imagens do lance do pênalti. Nesse primeiro momento aí que a gente viu a câmera da frente, lateral, deu a sensação que o Davó fez uma encenação digna de Oscar. Mas aí, para mim, tira toda e qualquer dúvida. De imediato, para mim, foi considerado pênalti. Até porque o goleiro vai, de fato, na perna dele. Sequer toca na bola ou algo do tipo.
né? Ele chega atrasado. Então, para mim, não tem nem muito o que debater. Pênalti claro. O pessoal do América reclamou muito, inclusive no final do jogo ainda, Saulo. Tá no direito deles, né? Com certeza. Eu só tenho uma dúvida aí, viu, Liane? Tô te ouvindo. Se o Matheus Davó... Eu fico com a impressão, na verdade... Esperou o contato. Não, ele foi malandro, ele fez a dele. O goleiro foi ingênuo. Vou colocar aí, ia usar outro termo, mas ingênuo fica melhor. Agora, eu tenho a desconfiança que o Matheus Davó, se pegasse o cartão amarelo, não falaria nada. Será? Por simulação. É. Mas houve um contato. É porque assim, dava para ele dar o passo com a esquerda ali tranquilamente, porque quando pega na direita ele já tá no movimento. Houve um contato. Mas aí, se como foi o Saulo... Eu acho que esses são os cis. eu Mas vou ajudar. vendo a imagem de uma maneira mais bruta, eu enquanto árbitro, não iria... Agora olha o ângulo do árbitro aí. Olha o ângulo do árbitro. Exatamente o da câmera que é decisiva. Sim. Então ele estava bem colocado. Isso aí é um fato, né, e que não deixa dúvida em relação. Ele nem foi ver o VAR. Ele nem foi ver o VAR. O Wagner é árbitro de Série A, deu 2 cartões no jogo. Tranquilaço. Lance complicado, mas se ele dá um cartão para o Davó, eu desconfio que não haveria tanto problema. O treinador, esse árbitro, ele não muda a feição dele durante o jogo todo, para ver a questão da tranquilidade. Vamos falar de Paysandu agora e vamos colocar na tela a escalação do Bicolor para enfrentar o Vila Nova, o Tigre, hoje à noite. Vamos lá. Olha aí, Claudinei Oliveira no banco, né, naturalmente. Gabriel Mesquita, Edilson. Essa é a informação que a gente tem, que o Edilson deve reassumir a lateral direita. Thalisson, Novilho e Heverson. Ronaldo Henrique, lembrando que o Anderson Leite está suspenso com 3 cartões amarelos. Isso daí, vou logo dizer, é por minha conta esse Ronaldo Henrique aí, com o Vilela ali um pouquinho mais na frente e o Denner na esquerda. A Liane falou, no meu time não é assim, tá, mas eu acho que é assim. Ela vai dizer como é que é no dela. Aí o Marlon pela direita, o Garcês pela esquerda e o Diogo Oliveira centralizado. E aí, Liane? No meu time não é assim. Tá, mas como é então? O Denner mais ali centralizado como meia, inclusive caindo para o lado esquerdo para trocar com o Garcês, Vilela e Ronaldo Henrique ali dos dois lados. Seriam 4, 2, 3, 1. Pode discordar da escalação? Dos 3? Só um ponto. Eu não entraria com o Edilson, tá? Eu colocaria o Luan Freitas. Eu colocaria o Luan Freitas, apesar de não gostar de concordar com a Liane também. Entraria com o Luan Freitas, o Marlon no meu time é reserva, eu entraria com o Marcelinho, com o Petro mas peraí. Quando eu falei que esse é o meu time, não é o time que eu quero que jogue. É o time que eu acredito que vai jogar. Informação. Fui eu que fiz. Não, mas é que eu tô te falando, o desenho do meio de campo seria esse com a saída do Anderson Leite. Tranquilo, eu vejo o Denner um pouco mais adiantado e o Vilela fazendo uma dupla com o Ronaldo Henrique. Tá, que é a mesma opção da Liane também. Beleza. Hoje à noite a gente tira essa dúvida. Eu não gosto do Marlon pelo lado direito, o Luan Freitas seria o meu lateral direito europeu, né? Defensivo, e eu entraria com o Marcelinho ali como extremo pelo lado direito. Opção mais vertical. Ou o próprio Edilson, né, Liane? Como a gente já conversou. Eu acho que o Edilson seria um cara muito interessante para ser um ponta pela direita, sem aquela obrigação de voltar só para finalizar, eu tiraria o Denner, colocaria com 3 zagueiros, deixando os alas, de fato, para atuar como ala. Tu deixa um time mais vertical. Tem os 3 lá na frente e tem o Heverson e o Edilson para avançar. Rapaz, vocês falaram do Edilson ali. Quando estava naquela boa fase do Brian e do Edilson também bem, eu pensei, por que não fazer uma dobradinha dos dois? Para mim, o treinador que se vira para colocar os dois para jogar. E essa questão de 2 laterais pelo mesmo lado, o Palmeiras com a Abel já usou várias vezes. Enfim, já está na hora da gente se despedir aqui do programa e está na hora também da gente fazer o sorteio, né? Quem é o torcedor bicolor que vai levar aí o par de ingressos para esse jogo de hoje à noite na Curuzu? Vamos ligar? Cadê a nossa produção? Já vamos meter ficha aí, ligar e colocar aqui na tela, lembrando que tem uma série de critérios. A gente vai ligar para você de vídeo, você vai pegar o seu celular, atender e mostrar a tela para provar que está acompanhando a gente aqui no Jogo Aberto. Já, meu amigo? Olha aí. Cadê? Aí, olha aí, bonitinho. Qual o seu nome e quanto que vai ser o jogo hoje? 3-1, Paysandu, claro. Qual o seu nome? Alex e Sandro. Valeu, Alex. A produção vai te passar os ingressos. Muito obrigado. Rapaz, eu vou mudar esse esquema que eu tô virando. Tá parecendo uma careca aqui, velho. É porque quando tu vês, tu tem cabelo. Quando eu vou mudar esse esquema. De frente tá bacana. Eu vou virando aqui, fico uma Quer uma dica? Raspa a sua cabeça.
É. E aí entende, viu? Bora ver se vão me autorizar. Vem comigo aqui. Saulo Zari, muito obrigado. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Liane Coelho, valeu. Até amanhã. E vamos ver hoje à noite como é que vai ser essa questão aí desse Paysandu. 2-1 pro Paysandu. Quanto, Saulo? 3-2 Paysandu. Égua. Fortes emoções. Fortes emoções? Égua. Com aquela chuva no segundo tempo. Tá, 1-1. Vou ficar no 1-1. Ó, vamos passar a bola aqui pra galera do Bora Cidade, porque tem assunto sério. Domingo foi... Aí, o final de semana, na verdade, foi agitado, mas domingo teve uma situação muito mais complicada. Boa tarde, Agenor Santos e Natália Lago. Boa tarde, viu, Danilo? Boa tarde, Zaire. Boa tarde também a você, Liane. Olha, meu placar de hoje, só para que a gente possa completar 1-1 também, tá? Vou contigo. Natália, quanto que vai ser? 2-0. Bem conveniente o placar teu e do Agenor, né? Ser 1-1. Cada um responde por si. Enfim, Jurunas com crime pesado aí, né, Agenor e Natália? Exatamente, Danilo. Boa tarde para você, boa tarde para a Liane, boa tarde para o Zaire. Pois é exatamente sobre isso que a gente abre a edição de hoje do Bora Cidade. Boa tarde, Agenor. A gente vem trazendo então